10 truques simples para liderar a geração Z. Você já reparou que liderar a geração Z parece, às vezes, como tentar decifrar um código secreto? Eles aprendem rápido, questionam tudo, exigem propósito, querem impacto real e, ao mesmo tempo, conseguem transformar qualquer equipe em uma máquina de inovação quando se sentem valorizados. A verdade é que o jogo da liderança mudou, e mudou para melhor. Porque nunca tivemos uma geração tão intuitiva, tão criativa, tão ousada em quebrar padrões e tão capaz de encontrar soluções simples para problemas que líderes mais experientes complicam. A pergunta não é mais como controlar a geração Z. A pergunta é como liberar o potencial incrível que ele já tem. E quando você descobre isso, tudo muda no seu time, no clima, nos resultados e até na sua visão de liderança. Empresas gigantes como Google, Nubank, Tesla e Mercado Livre já entenderam que essa geração não é um desafio. Ela é uma vantagem competitiva. E líderes que aprendem a se conectar com esse novo modelo mental alcançam resultados que parecem improváveis, mas que começaram com um simples ajuste de postura, presença e comunicação. O que você vai aprender neste vídeo não são teorias distantes, nem conceitos abstratos. São truques simples, diretos, profundos, baseados em neurociência, comportamento humano e, principalmente, em práticas que líderes milionários, empreendedores globais e empresas altamente lucrativas aplicam todos os dias. Essas estratégias funcionam porque unem aquilo que a geração Z mais valoriza: autenticidade, clareza, confiança, impacto e propósito. E quando você combina tudo isso com técnicas inteligentes de liderança, nasce um ambiente onde produtividade cresce, conflitos diminuem e as pessoas começam a entregar o seu melhor, espontaneamente. Então, respire fundo, ajuste sua postura e abra a mente, porque os próximos minutos podem transformar completamente a maneira como você lidera, como inspira e como influencia essa geração brilhante, inquieta e cheia de poder criativo. Hoje você vai descobrir 10 truques simples para liderar a geração Z com leveza, autoridade e resultados reais. E se aplicar o que vou te ensinar aqui, vai perceber que liderar essa geração não é difícil, é estratégico e mais, pode se tornar a experiência mais enriquecedora da sua trajetória profissional. Tópico 1. Entenda o que realmente motiva a geração Z. A verdade é que você nunca conseguirá liderar a geração Z se não entender o que realmente acende o fogo interno deles. E isso não tem nada a ver com clichês como falta de disciplina, preguiça, imaturidade ou qualquer outra caricatura injusta que muitos líderes tradicionais ainda repetem. Na prática, eles são uma geração extremamente lúcida, capaz de detectar incoerências em segundos, altamente sensível a ambientes tóxicos e profundamente motivada por 3 elementos que mudam tudo: propósito, crescimento e autenticidade. Quando um líder ignora isso, ele perde conexão. Mas quando compreende, ele desbloqueia um nível de engajamento que se torna quase impossível de alcançar com métodos antigos de liderança. Pense no que empresas como Google, Nubank, Tesla e Airbnb descobriram cedo demais. A geração Z é movida pela sensação de que o trabalho precisa ter significado real. Não basta cumprir tarefas, eles querem entender o impacto, eles querem sentir que estão contribuindo. Eles querem perceber que suas ideias importam e que estão construindo algo maior do que apenas uma planilha ou um relatório. E quando isso acontece, surge uma motivação quase explosiva, porque eles têm energia, velocidade e coragem. Basta que alguém mostre o caminho certo para canalizar tudo isso. E talvez você se pergunte, mas por que eles são assim? A resposta pode surpreender. A geração Z cresceu em um mundo acelerado, cheio de informações, crises, mudanças e incertezas. Eles aprenderam desde cedo que nada é garantido. Isso despertou um senso muito profundo de urgência pela vida, pela experiência e pela autenticidade. Eles enxergam o trabalho não como um fim, mas como um meio de evolução pessoal. E quando um líder entende isso, ele para de tentar forçar respeito e começa a construir respeito genuíno. Eles não seguem ordens cegamente, mas seguem exemplos que inspiram. Eles não se dobram à hierarquia, mas se mobilizam por líderes que têm coragem de ser humanos, transparentes e éticos. É aqui que entra a virada de chave emocional. A geração Z não precisa de líderes perfeitos, precisa de líderes reais. Líderes que sabem admitir erros, que sabem pedir ajuda, que sabem colaborar ao invés de impor. Líderes que chamam para conversar antes de cobrar. Líderes que explicam o porquê e não apenas o como.
E quando você faz isso, algo incrível acontece. Eles começam a confiar. E quando começam a confiar, entregam mais do que você imaginou que fossem capazes. Um dos melhores exemplos disso acontece dentro das maiores empresas do Vale do Silício. No Google X, laboratório de inovação da empresa, existe uma regra simples que os líderes seguem. Toda ideia é bem-vinda. Não importa se vem de um estagiário de 20 anos ou de um diretor com décadas de experiência. Essa mentalidade fez surgir projetos milionários, soluções absurdamente criativas e um ambiente onde a colaboração é quase natural. E isso acontece porque eles entenderam algo essencial. A motivação da geração Z cresce quando ela se sente livre para criar, errar, experimentar e tentar de novo. Agora, imagine aplicar esse mesmo princípio dentro da sua empresa. Imagine olhar para um jovem colaborador e dizer: sua opinião importa, sua perspectiva é valiosa, eu quero ouvir o que você pensa. Essa simples frase pode transformar completamente o nível de engajamento de alguém da geração Z. Eles não querem holofotes, querem impacto, não querem bajulação, querem clareza, não querem tarefas soltas, querem contexto. E isso não exige investimentos milionários. Exige apenas um líder disposto a praticar algo que as empresas mais lucrativas do mundo já descobriram. Pessoas motivadas entregam resultados extraordinários. E talvez você esteja se perguntando por que isso é tão importante agora. Porque o mercado mudou. A competição aumentou. A velocidade das transformações nunca foi tão alta. E líderes que não conseguem motivar a geração Z estão literalmente ficando para trás. Não porque eles são difíceis, mas porque são diferentes. Eles representam o futuro do trabalho, as novas competências digitais, as novas formas de pensar, as novas soluções, a nova linguagem corporativa. E quem lidera essa geração não apenas melhora a performance do time, melhora a própria carreira. Hoje, líderes que entendem a geração Z são promovidos mais rápido, se destacam mais facilmente e se tornam referências dentro das empresas, porque sabem fazer aquilo que poucos conseguem: transformar talento bruto em potência extraordinária. Quando você percebe o que realmente motiva a geração Z, você descobre que liderá-los não é um desafio, é uma vantagem competitiva. Eles não querem pouco, eles querem tudo: propósito, desenvolvimento, clareza, resultados, impacto, humanidade, futuro. E quando encontram um líder que oferece isso, eles retribuem com lealdade, criatividade, energia e inovação, exatamente como as empresas mais valiosas do mundo já descobriram. Ao final, você percebe que nada disso é complicado. O que motiva a geração Z é simples, profundo e poderoso. E quando você aprende esse primeiro truque, todos os outros começam a fazer sentido. Porque a liderança moderna não começa com autoridade, começa com conexão. Tópico 2. Crie um ambiente de confiança radical. Se existe um elemento capaz de transformar completamente a relação entre líderes e a geração Z, esse elemento é a confiança radical. Não é confiança parcial, não é confiança condicional, não é confiança superficial. É confiança de verdade, aquela que o colaborador sente no ar, percebe no olhar do líder e reconhece em cada atitude. E essa confiança não surge da autoridade, nem da idade, nem da experiência. Ela nasce da coerência. A geração Z tem um radar emocional tão sensível que consegue identificar falsidade, manipulação ou insegurança antes mesmo que o líder perceba que está transmitindo isso. Eles sentem, eles leem, eles interpretam, eles enxergam além do discurso. Por isso, um líder que quer realmente conquistar essa geração precisa construir um ambiente onde confiança não seja uma promessa, mas uma prática diária. A confiança radical começa com transparência. E transparência não significa revelar todos os segredos da empresa, mas ser honesto sobre o que pode, sobre o que não pode, sobre o que está acontecendo e sobre o que ainda está em construção. Quando um líder esconde informações, cria territórios nebulosos ou adota um discurso envernizado, a geração Z percebe rapidamente e se distancia emocionalmente. Mas quando o líder explica o contexto, fala do cenário real, admite que nem tudo está perfeito, compartilha desafios e mostra vulnerabilidade, algo poderoso acontece. Nasce um terreno fértil para a colaboração verdadeira, porque eles se conectam com líderes que mostram humanidade, não com líderes que tentam atuar como super-humanos. Pense em como empresas como Netflix, Meta e Nubank transformaram seus times ao cultivar uma cultura de abertura real.
Nessas empresas, líderes apresentam números, metas, limitações e estratégias para a equipe inteira, inclusive para estagiários. Por quê? Porque quando você trata a geração Z como adulta, ela responde como adulta. Quando você fala com franqueza, ela entrega com maturidade. E quando você mostra a realidade, ela se torna parte da solução ao invés de apenas observar o problema. Essa geração não foge de responsabilidade, foge de opacidade. E quando encontra clareza, floresce. A confiança radical também exige que o líder seja consistente. Não adianta pregar colaboração e, na prática, agir de forma centralizadora. Não adianta dizer que a opinião do time importa e ignorar as sugestões. Não adianta falar sobre equilíbrio emocional e explodir diante da primeira pressão. Eles observam tudo, e quando percebem incoerência, perdem o respeito silenciosamente. Mas quando percebem consistência, mesmo que imperfeita, passam a admirar. Muitos líderes não entendem que liderança não é sobre nunca errar, é sobre nunca mentir sobre seus erros. É sobre assumir responsabilidade, ajustar a rota e seguir. A geração Z respeita líderes que erram e assumem, não líderes que erram e escondem. E talvez a parte mais poderosa da confiança radical seja a escuta. Eles não querem apenas ser ouvidos, querem se sentir escutados. Há uma diferença gigante entre ouvir com atenção e ouvir esperando a sua vez de falar. A geração Z percebe a intenção. Quando um líder realmente escuta, sem julgamento, sem pressa, sem interrupção, o vínculo se fortalece de uma forma indescritível. Porque sentir-se visto é uma das maiores necessidades emocionais dessa geração. E quando um líder oferece esse tipo de presença, ele desbloqueia um nível de lealdade e dedicação que não se compra com salário, bônus ou benefícios. Há uma história fascinante da Tesla que ilustra exatamente isso. Um jovem estagiário apresentou uma ideia simples para otimizar uma etapa do processo de montagem. Muitos líderes tradicionais rejeitariam a sugestão por vir de alguém tão novo. Mas o supervisor ouviu, não apenas com educação, mas com curiosidade verdadeira. A ideia foi testada, funcionou e economizou milhões de dólares à empresa. Elon Musk ficou sabendo, reconheceu publicamente o estagiário e reforçou um princípio que mudou a cultura interna. Grandes ideias não têm idade. E esse tipo de atitude cria uma cultura onde a geração Z se sente segura para pensar, propor, criar e inovar, porque sabe que será levada a sério. A confiança radical também significa criar um espaço onde o erro não seja tratado como fracasso, mas como parte natural do processo. A geração Z sente pânico em ambientes autoritários, onde qualquer deslize é punido com ironia, pressão ou humilhação. Porém, quando o erro é visto como uma etapa de aprendizagem, eles se tornam mais ousados, mais criativos e mais engajados. Empresas como Spotify, Salesforce e HubSpot entendem que ambientes psicológicos seguros produzem mais resultados. E líderes que replicam esse modelo, mesmo em pequenas equipes, percebem um salto significativo na produtividade. A geração Z dá o seu melhor quando não precisa trabalhar em estado de alerta constante. Um líder que deseja construir confiança radical precisa mostrar presença emocional. Não basta perguntar, "Tá tudo bem?" É preciso perguntar com intenção. Não basta dizer, "Qualquer coisa me chama." É preciso estar verdadeiramente acessível. Não basta afirmar, "Conte comigo." É preciso demonstrar apoio nas situações que realmente importam. A geração Z valoriza líderes que agem com empatia prática, não com discursos inspiradores, mas vazios. A empatia prática é aquela que se traduz em atitudes claras, como reorganizar demandas quando alguém está sobrecarregado, defender o time diante de pressões injustas ou oferecer feedbacks honestos, sem destruir a autoestima de ninguém. E quando eles percebem que o líder está ao lado e não acima, eles se transformam em parceiros, não em subordinados. Por fim, confiança radical é contagiosa. Ela transforma o ambiente, inspira colegas, reduz conflitos internos, diminui fofocas, aumenta a produtividade, estimula pertencimento e cria um clima onde as pessoas têm orgulho de trabalhar, algo raro em muitas empresas tradicionais. A geração Z não busca apenas um emprego, busca um lugar onde possa construir algo significativo, desenvolver sua identidade profissional e sentir que sua presença faz diferença. E tudo isso começa com a decisão do líder de criar um ambiente onde confiança não é negociada, é cultivada. Quando você escolhe liderar com confiança radical, a equipe muda, a cultura muda, os resultados mudam. E você muda também.
Porque liderar a geração Z não exige mais controle, exige mais humanidade. Tópico 3. Use uma comunicação clara, direta e emocionalmente inteligente. Se existe um ponto onde muitos líderes tropeçam ao liderar a geração Z, é na comunicação. Eles não rejeitam autoridade, eles rejeitam ambiguidade. Eles não resistem a receber instruções, eles resistem a mensagens confusas. Eles não têm dificuldade com feedback, eles têm dificuldade com feedback mal entregue. Para essa geração, comunicação não é apenas informar, é traduzir, contextualizar, emocionar e criar sentido. E quando o líder entende isso, ele passa de alguém que manda para alguém que inspira direção, movimento e clareza. A geração Z responde profundamente à comunicação que mistura lógica com emoção, objetividade com humanidade, clareza com autenticidade. A comunicação clara e direta começa quando o líder abandona a linguagem complicada, os discursos longos e as explicações nebulosas. Para a geração Z, excesso de formalidade é percebido como falta de transparência. Eles querem entender rapidamente o que está acontecendo, para onde estão indo e por que aquilo importa. Quando o líder fala de forma objetiva, sem rodeios, mas com respeito e empatia, a conexão acontece. Porque não existe nada mais motivador do que saber exatamente o que se espera, qual é o objetivo e como cada pessoa pode contribuir. Ambiguidade gera insegurança, clareza gera movimento, e é esse movimento que faz equipes inteiras prosperarem. Empresas altamente bem-sucedidas já perceberam isso. Na Apple, por exemplo, a comunicação interna é estruturada para ser direta e emocionalmente alinhada ao propósito da marca. Eles não desperdiçam palavras, eles não complicam processos. Eles deixam claro o que precisa ser feito e qual impacto aquilo tem no produto final, que, por sua vez, impacta milhões de pessoas. A geração Z se conecta com isso porque percebe que cada frase tem significado, que cada orientação tem propósito, que cada palavra é escolhida com intenção. E quando você aplica esse princípio na sua liderança, mesmo em uma equipe pequena, você começa a perceber algo notável. A geração Z se engaja quando entende. E ela entende muito mais rápido quando você simplifica. Mas comunicação clara não é só sobre objetividade. É também sobre inteligência emocional. Essa é a chave que separa líderes comuns de líderes extraordinários. A geração Z cresceu em um mundo onde emoções são discutidas abertamente, onde vulnerabilidade é vista como força e onde conversas difíceis não precisam ser evitadas, apenas conduzidas com maturidade. Por isso, quando um líder fala com empatia, atenção e consciência emocional, ele cria uma ponte poderosa, porque eles reconhecem quando você está presente de verdade, eles percebem quando você se importa, eles entendem quando suas palavras vêm de um lugar genuíno. A comunicação emocionalmente inteligente começa na forma como você dá feedback. O líder autoritário do passado acreditava que precisava endurecer o colaborador, corrigir com rigidez e mostrar poder. Com a geração Z, isso destrói a relação imediatamente. Eles não rejeitam feedback. Eles rejeitam humilhação, sarcasmo, ironia e frieza. Quando o líder oferece feedback com humanidade, explicando o motivo da orientação, reconhecendo o esforço e mostrando como a pessoa pode melhorar sem destruir sua autoconfiança, a mágica acontece. A geração Z absorve rápido, corrige rápido e evolui rápido, porque se sente segura para tentar de novo. Um exemplo que muitas empresas de sucesso utilizam é o modelo de comunicação da Salesforce. Ali, líderes são treinados para unir clareza e gentileza, objetividade e empatia, resultado e humanidade. Eles seguem um princípio simples. A pessoa precisa sair da conversa mais forte do que entrou. A geração Z floresce nesse tipo de ambiente porque se sente valorizada e, ao mesmo tempo, desafiada. Essa é a combinação perfeita para desbloquear o máximo potencial dessa geração. E quando você aplica isso à sua própria liderança, percebe que não precisa escolher entre firmeza e gentileza. Você pode ter ambos. Outro ponto essencial da comunicação com a geração Z é a contextualização. Eles não seguem ordens vazias, eles seguem propósitos claros. Dizer, faça isso, não funciona tão bem quanto dizer, faça isso porque esse resultado impacta tal área, ajuda tal pessoa, melhora tal processo. Eles querem entender o cenário, não para contestar, mas para se sentir parte. E quando se sentem parte, se comprometem.
A comunicação contextualizada é uma das maiores ferramentas para transformar disciplina em motivação e conformidade em engajamento. Grandes líderes sabem disso e utilizam essa estratégia diariamente. E existe ainda um fator talvez ainda mais importante: a autenticidade. A geração Z detecta falsidade imediatamente. Eles percebem quando um líder está tentando parecer algo que não é, quando está repetindo frases decoradas ou tentando aplicar técnicas de comunicação sem convicção. Para eles, a autenticidade é mais convincente do que eloquência. Você pode falar simples, pode falar pouco, pode falar devagar, desde que fale a verdade. A autenticidade não está na performance, está na intenção. E quando o líder se comunica a partir de quem ele realmente é, não há geração Z no mundo que não responda positivamente. Um exemplo inspirador vem da cultura da Patagônia, empresa bilionária conhecida mundialmente por seus valores éticos. Lá, a comunicação dos líderes é direta, humana e real. Eles não maquiam problemas, não evitam conversas difíceis, não fingem perfeição. Eles falam com honestidade radical e, ao mesmo tempo, com profundo respeito. Isso gera uma conexão emocional tão grande que a rotatividade interna é uma das mais baixas do setor. E isso funciona porque a geração Z segue líderes que têm coragem moral, não líderes que têm apenas discursos bonitos. Por fim, comunicação clara, direta e emocionalmente inteligente é uma das ferramentas mais poderosas para reduzir conflitos e aumentar o engajamento da geração Z. Porque quando eles entendem o objetivo, sentem o propósito, percebem a parte humana e reconhecem a coerência, eles se tornam colaboradores não apenas produtivos, mas verdadeiramente comprometidos. Eles deixam de trabalhar para o líder e passam a trabalhar com o líder. E essa mudança simples na comunicação pode ser o grande divisor de águas que separa uma equipe comum de uma equipe extraordinária. Porque, no fim das contas, liderar a geração Z não é falar mais alto, é falar melhor. Tópico 4. Dê autonomia real e responsabilidade proporcional. Um dos maiores erros que líderes tradicionais cometem ao lidar com a geração Z é acreditar que eles não querem responsabilidade. Isso não poderia estar mais distante da verdade. A geração Z quer sim responsabilidade, mas responsabilidade com autonomia. Eles querem sentir que têm espaço para criar, decidir, testar, errar, ajustar e evoluir. Porque cresceram em um mundo que valorizou a independência digital desde muito cedo. Aprenderam a resolver problemas no YouTube, a estudar sozinhos, a empreender do próprio quarto, a construir soluções rápidas para questões complexas. Eles não querem ser microgerenciados, controlados a cada passo ou tratados como aprendizes eternos. Eles querem espaço para mostrar o que sabem fazer. E quando um líder oferece isso, a produtividade dispara de uma forma que poucos estão preparados para acompanhar. A autonomia real começa quando o líder entende que delegar tarefas não é o mesmo que delegar decisões. Muitos líderes entregam a tarefa, mas mantêm o controle absoluto de como ela deve ser feita, qual caminho deve ser seguido, qual formato deve ser usado. E isso sufoca a geração Z. O que eles realmente desejam é autonomia de processo, não apenas de execução. Querem flexibilidade para encontrar o melhor caminho, liberdade para testar novas abordagens e espaço para aplicar sua própria criatividade. Quando um líder confia nisso, abre a porta para soluções que talvez ele nunca teria imaginado sozinho. Empresas como Amazon e Tesla são exemplos claros de como a autonomia impulsiona a inovação. Na Amazon, existe uma regra interna conhecida como You Own It, que significa literalmente você é dono disso. Um colaborador da geração Z que assume um projeto passa a ser responsável por todo o ciclo, não apenas por pequenas partes. Ele decide, experimenta, lidera, corrige e entrega. E esse nível de autonomia gera não apenas resultados mais rápidos, mas profissionais mais maduros, mais confiantes e mais comprometidos. Ao mesmo tempo, Elon Musk sempre repetiu que prefere contratar pessoas que saibam pensar sozinhas, não apenas seguir instruções. E é exatamente isso que a geração Z faz melhor: pensar, criar, conectar pontos, propor caminhos diferentes, ousar onde outros teriam medo. Mas a autonomia real precisa vir acompanhada de responsabilidade proporcional. Não adianta dar liberdade total e não oferecer clareza sobre os resultados esperados. A geração Z não tem problema algum em assumir responsabilidade. Na verdade, se sente valorizada quando isso acontece, mas precisa entender qual é o impacto final de suas ações.
Eles precisam saber para onde estão indo e qual é o objetivo maior. E quando essa clareza existe, a autonomia deixa de ser um risco e se torna uma ferramenta poderosa de desenvolvimento profissional. Líderes que unem autonomia com responsabilidade estão, na verdade, acelerando a evolução dessa geração. A responsabilidade proporcional também significa que o líder precisa permitir que o colaborador enfrente as consequências naturais das suas escolhas. Isso não significa punição, mas amadurecimento. Significa que o líder não deve resolver tudo por eles, não deve resgatar antes da hora, não deve proteger de cada obstáculo. A geração Z cresce quando enfrenta desafios reais, quando percebe o próprio impacto, quando ajusta a rota por conta própria. É isso que constrói resiliência, ética, discernimento e força emocional. E é isso que forma profissionais verdadeiramente completos. Existe um exemplo brilhante da área de inovação da Microsoft. Um estagiário de apenas 21 anos recebeu autonomia para desenvolver uma solução de usabilidade dentro de uma das plataformas internas. O líder explicou claramente o objetivo, mas deixou o jovem decidir tudo: design, funcionalidade, métodos, testes. Houve erros no processo, claro, mas também houve aprendizados profundos. Ao final, a solução desenvolvida reduziu o tempo de execução de uma tarefa crítica em quase 40%. Quando foi perguntado ao líder por que deu tanta autonomia, ele respondeu: "Se eu tivesse dito exatamente como fazer, teria saído apenas mais uma solução comum. Mas agora temos algo novo." E ele cresceu 10 anos em apenas 3 meses. Isso resume perfeitamente a força da autonomia inteligente. A geração Z também responde muito bem à autonomia híbrida, onde existe liberdade acompanhada de checkpoints estratégicos. Eles gostam de saber que o líder está disponível, que existe orientação, que há supervisão, mas sem sufocamento. A autonomia que funciona não é abandono, é parceria. É quando o líder oferece espaço, mas também oferece presença. É quando o colaborador tem liberdade, mas também tem alguém que acredita no seu potencial e o acompanha de forma respeitosa. Isso cria segurança psicológica, uma das maiores necessidades emocionais da geração Z, e, ao mesmo tempo, estimula iniciativa e protagonismo. Outro ponto essencial é entender que a autonomia não é dada apenas em grandes projetos. Pequenas autonomias também têm grande impacto. Decisões sobre processos, organização de tarefas, formato de entregas, participação em reuniões, apresentação de ideias, tudo isso dá à geração Z a sensação de pertencimento. E quando eles sentem que pertencem, trabalham com alma. Eles se dedicam como donos, não como subordinados. A autonomia real ainda ajuda a eliminar conflitos geracionais. Muitas vezes, líderes mais experientes acreditam que os jovens não entregam porque não querem. Mas, na verdade, muitas vezes não entregam porque estão presos em estruturas rígidas, burocráticas e ultrapassadas. Quando o líder abre espaço, a criatividade aparece. Quando o líder confia, o engajamento cresce. Quando o líder delega de verdade, o time floresce. Por fim, é importante lembrar que a autonomia é também uma forma de respeito. É o líder dizendo: "Eu confio em você, eu acredito na sua capacidade, eu vejo o seu potencial." E essa mensagem, mesmo sem palavras, ativa algo muito profundo dentro da geração Z. Eles se transformam, eles se comprometem, eles surpreendem, eles entregam resultados que excedem qualquer expectativa. E você descobre que a liderança moderna não é sobre controlar cada detalhe, é sobre liberar talentos. A geração Z não precisa de vigilância, precisa de espaço. E quando você oferece esse espaço, a excelência aparece naturalmente. Tópico 5. Transforme feedback em crescimento, não em crítica. Se existe uma habilidade que separa líderes medianos de líderes extraordinários na relação com a geração Z, essa habilidade é a arte de dar feedback. Não qualquer feedback, mas aquele tipo de conversa que não destrói, não humilha, não causa retraimento, e sim desperta consciência, maturidade, responsabilidade e vontade genuína de melhorar. A geração Z não tem medo de evolução. Eles têm medo de ser mal interpretados, julgados injustamente, expostos ou diminuídos. Por isso, quando o líder domina a habilidade de transformar feedback em crescimento, algo extraordinário acontece. A geração Z floresce, amadurece e se transforma em profissionais de alta performance muito mais rápido do que qualquer geração anterior. Feedback para essa geração não pode ser entregue como uma crítica fria e direta, desprovida de emoção. Isso não funciona. Eles mergulham fundo na interpretação emocional das palavras, percebem tons,
sentem intenções, identificam climas. E por isso, um líder que oferece feedback sem cuidado emocional acaba perdendo o respeito e a confiança da equipe. A geração Z não rejeita correção, rejeita desumanização. Não rejeita melhoria, rejeita dureza vazia. Não rejeita orientação, rejeita ironia, sarcasmo, explosões de humor e comparações injustas. Eles respondem ao que é verdadeiro, justo e humano. Para transformar feedback em crescimento, o primeiro passo é criar um ambiente onde ele não seja encarado como punição, mas como evolução contínua. Feedback não pode surpreender. Não pode surgir apenas quando algo dá errado. Não pode vir apenas em momentos de crise. A geração Z precisa sentir que feedback é parte natural do processo de desenvolvimento, não um ataque inesperado. Grandes empresas milionárias já aplicam esse princípio. No Google, por exemplo, líderes são incentivados a dar microfeedbacks constantes, pequenas orientações instantâneas, naturais, orgânicas, sem clima pesado. Isso reduz a ansiedade, evita acúmulos e transforma o feedback em hábito. E esse hábito cria maturidade. Outro ponto essencial é que o líder deve valorizar o esforço antes de corrigir o resultado. Isso não significa passar a mão na cabeça, mas reconhecer o caminho percorrido antes de indicar o caminho melhor. Quando o líder demonstra que enxerga o esforço, a dedicação, a intenção positiva do colaborador, ele cria um ambiente emocional estável para receber correções. A mente da geração Z se abre quando sente que o líder viu o que ela tentou fazer. E quando a mente se abre, o feedback entra sem resistência. É como destrancar uma porta antes de empurrá-la. O processo flui naturalmente. Um exemplo extraordinário desse tipo de cultura acontece na Pixar, uma das empresas mais respeitadas do mundo em criatividade. Lá existe algo chamado Brain Trust, encontros em que diretores e criativos analisam projetos uns dos outros. O princípio central é simples. O objetivo não é criticar o criador, mas melhorar a criação. Ninguém ali fala com superioridade, ninguém busca humilhar, ninguém tenta impor sua visão. Eles falam com respeito profundo, curiosidade e amor pelo trabalho. E é por isso que, década após década, a Pixar produz obras que emocionam o mundo. A geração Z responde exatamente a esse modelo, um modelo que corrige sem destruir. Além disso, líderes precisam aprender a contextualizar feedback, não apenas apontar comportamento. Dizer "isso está errado" não funciona tão bem quanto explicar "isso pode ser melhorado dessa forma, por esse motivo, com esse impacto". A geração Z se conecta com propósito. Eles precisam entender a razão, o contexto, o impacto maior. Não para contestar, mas para absorver de forma mais profunda e aplicar com mais responsabilidade. É assim que eles constroem consciência e tomam mais decisões alinhadas ao todo, não apenas a tarefa isolada. Outro aspecto importante é a vulnerabilidade do líder. A geração Z confia muito mais em feedbacks que vêm de alguém que também admite suas próprias imperfeições. Quando o líder diz frases como "eu também já errei isso", "eu também precisei aprender isso", "isso levou tempo para mim", o impacto emocional é gigantesco. Eles param de sentir que estão sendo analisados e passam a sentir que estão sendo acompanhados. Isso muda tudo. A vulnerabilidade do líder não reduz a autoridade, aumenta identificação. E identificação gera abertura. E abertura acelera a aprendizagem. Há um caso famoso dentro da cultura da Adobe que ilustra isso. A empresa percebeu que suas avaliações anuais eram motivo de ansiedade extrema entre os colaboradores. Em vez de insistir em um modelo antiquado, adotou o sistema check-in, onde feedbacks acontecem por fluxo contínuo, sempre com foco no futuro e não no passado. Isso reduziu conflitos, melhorou a performance e transformou completamente o clima interno. A geração Z se encaixa perfeitamente nesse modelo, porque querem feedback que os prepare para o próximo passo, não feedback que os paralise pelo erro cometido. Transformar feedback em crescimento também envolve linguagem. Palavras moldam percepções, e percepções moldam comportamento. Se o líder usa palavras duras, a mente se fecha. Se usa palavras claras, mas acolhedoras, a mente se abre. A geração Z tem uma sensibilidade emocional muito maior do que gerações anteriores. Eles absorvem nuances. Por isso, quando o líder fala com firmeza e humanidade ao mesmo tempo, eles não apenas entendem, eles evoluem, e evoluem rápido. E existe ainda um segredo que poucos líderes aplicam. Feedback deve sempre terminar com empoderamento. Não basta mostrar o erro, não basta indicar o caminho,
É preciso transmitir confiança. A pessoa precisa sair da conversa sentindo que tem capacidade, que tem potencial, que pode fazer melhor. Não existe sentimento mais destrutivo para a geração Z do que a impressão de que decepcionou alguém. E não existe combustível emocional mais poderoso do que ouvir de um líder: "Eu acredito em você, você vai conseguir." Essas palavras mudam carreiras, mudam comportamentos, mudam destinos. Por fim, quando o líder transforma feedback em crescimento, ele cria uma cultura de evolução contínua. As pessoas se tornam mais maduras, mais responsáveis, mais confiantes. A comunicação flui melhor. Os conflitos diminuem, a produtividade aumenta e a geração Z se sente parte de algo maior, algo onde sua voz é respeitada e seu potencial é incentivado. Feedback não é sobre apontar falhas, é sobre moldar talentos, é sobre orientar mentes que estão em formação. É sobre preparar líderes do futuro. E quando essa geração recebe feedback da maneira certa, ela se transforma em força de trabalho poderosa, resiliente e brilhante, exatamente como o mercado do futuro exige. Tópico 6. Conecte o trabalho ao propósito. A geração Z não segue tarefas, segue significado. Se existe algo que diferencia profundamente a geração Z de todas as gerações anteriores, é a maneira como ela enxerga o trabalho. Para eles, trabalhar não é apenas fazer algo, não é apenas cumprir metas, não é apenas receber um salário. Para a geração Z, trabalhar é participar de algo que faça sentido. Eles querem sentir que estão contribuindo para o mundo, para a empresa, para o time, para o cliente, para o próprio desenvolvimento. E isso não é idealismo, é inteligência emocional aplicada ao ambiente profissional. Eles sabem que passam grande parte da vida trabalhando e, por isso, buscam significado no que fazem. A pergunta que mais move essa geração não é "o que eu preciso fazer hoje?", mas "por que isso importa?". Um líder que entende esse princípio consegue acessar a força mais poderosa dentro dessa geração, a força do propósito. A geração Z não segue ordens vazias, mas segue causas. Não segue tarefas isoladas, mas segue narrativas. Não segue metas frias, mas segue impactos reais. Quando você mostra o propósito do trabalho, quando explica o impacto daquilo, quando conecta cada pessoa ao resultado maior, a motivação deles muda de nível. Porque naquele instante, eles deixam de ser executores e passam a ser participantes. E participar é completamente diferente de obedecer. Participar é sentir-se parte. Participar é sentir-se importante. Participar é sentir-se vivo dentro da empresa. Pense em empresas como Tesla, SpaceX, Nubank, Patagônia, Google e tantas outras gigantes que cresceram com velocidade absurda nos últimos anos. Elas não vendem apenas produtos, vendem propósito. A Tesla não vende apenas carros, vende a ideia de acelerar a transição para uma energia sustentável. A SpaceX não vende apenas foguetes, vende a visão de tornar a humanidade multiplanetária. O Nubank não vende apenas serviços bancários, vende a promessa de devolver o controle financeiro às pessoas. A Patagônia não vende apenas roupas, vende a proteção do planeta. E por que essas empresas atraem tantos jovens brilhantes? Porque essa geração trabalha melhor quando sente que está construindo algo que importa. O propósito é combustível emocional, e a geração Z precisa desse combustível para atingir performance máxima. É por isso que, quando um líder explica claramente como o trabalho daquela pessoa contribui para o todo, a produtividade explode. A geração Z trabalha com entusiasmo quando entende o impacto. Eles se entregam completamente quando enxergam sentido. Eles se tornam leais quando percebem que o trabalho tem valores por trás, não apenas tarefas. Mas aqui está um ponto que muitos líderes ainda não compreendem. Propósito não precisa ser grandioso para ser poderoso. Você não precisa estar salvando o planeta para inspirar a geração Z. O propósito pode estar em entregar um projeto que melhora a experiência do cliente, em organizar um processo que facilita o dia a dia da equipe, em evitar erros que prejudicam o negócio, em criar soluções que reduzem custos. Tudo é propósito quando você explica o porquê. A falta de propósito muitas vezes não está na tarefa, mas na ausência de contexto. A geração Z também responde muito bem a líderes que compartilham a visão do futuro. Eles não querem apenas saber o que fazer hoje. Querem saber para onde tudo está indo. Querem entender o caminho, o plano, o sonho corporativo. E principalmente querem sentir que fazem parte desse sonho. O líder que comunica a visão não está apenas informando, está inspirando, está mostrando o impacto do coletivo, está abrindo um espaço onde todos podem desejar crescer.
E quando essa geração percebe que existe futuro, ela se compromete com o presente. Há um caso fascinante dentro da cultura da Airbnb. No início da empresa, quando ainda era pequena, os fundadores reuniam o time e perguntavam: como podemos fazer o mundo se sentir em casa, de qualquer lugar do planeta? Essa pergunta simples criava uma energia emocional tão forte que os colaboradores se sentiam parte de uma missão global. A geração Z responde profundamente a esse tipo de narrativa. Eles desejam trabalhar em lugares onde a visão é clara, humana e inspiradora. Lugares onde o trabalho não é apenas o que se faz, mas o que se significa. Mas propósito não se transmite apenas com palavras, se transmite com coerência. Não adianta falar de valores se o líder não os vive. A geração Z está sempre observando a congruência entre discurso e comportamento. Se o líder diz que acredita em colaboração, mas age de maneira autoritária, perde a confiança. Se diz que valoriza bem-estar, mas sobrecarrega o time sem necessidade, perde a credibilidade. Se fala em propósito, mas só cobra números, destrói a cultura. A coerência é o maior amplificador do propósito. A geração Z segue líderes que fazem, não líderes que apenas falam. Outro ponto essencial é que o líder precisa ajudar cada jovem a encontrar o seu próprio propósito dentro da empresa. Isso não significa descobrir a missão de vida de cada um, mas ajudá-los a ver como o trabalho atual contribui para o crescimento pessoal, profissional e emocional que eles buscam. Eles não querem apenas um emprego, querem evolução. E quando o líder mostra como cada tarefa, cada desafio, cada projeto contribui para o desenvolvimento individual, o compromisso aumenta exponencialmente, porque o propósito se torna pessoal. Um exemplo emblemático vem da cultura da HubSpot, eleita várias vezes uma das melhores empresas para jovens profissionais. Lá, líderes têm conversas profundas com seus times sobre talentos, sonhos, habilidades e ambições. Eles perguntam onde a pessoa quer chegar, o que deseja aprender, como quer crescer, e a partir disso, traçam jornadas personalizadas dentro da empresa. A geração Z prospera nesse tipo de ambiente porque sente que seu propósito é visto, valorizado e integrado ao propósito da organização. Por fim, conectar trabalho ao propósito é a forma mais poderosa de transformar a relação da geração Z com o trabalho, porque para eles, trabalhar sem significado é como viver sem direção. E quando o líder devolve significado, devolve também energia. Eles se tornam criativos, engajados, leais, inovadores. Eles se tornam agentes de impacto. Eles se tornam parte fundamental da cultura e o time inteiro evolui. Liderar a geração Z com propósito não é uma técnica, é uma filosofia. E líderes que aplicam isso não apenas inspiram, mas também transformam. Porque no fim, propósito não é uma frase bonita na parede. Propósito é o que faz as pessoas acordarem de manhã querendo fazer diferença. E essa é exatamente a energia que essa geração traz para dentro das empresas, quando encontra líderes que sabem acender essa chama. Tópico 7. Reconheça conquistas de forma humana, específica e significativa. Se existe algo que impulsiona a geração Z mais do que qualquer incentivo financeiro, é o reconhecimento. Mas não um reconhecimento genérico, automático, vazio ou mecânico. Eles não se movem por elogios soltos como "parabéns pelo bom trabalho". Isso, para eles, é quase indiferente. O que realmente toca essa geração é o reconhecimento específico, humano, consciente, que valida não apenas o resultado, mas o esforço, o raciocínio, a intenção e o impacto da contribuição. A geração Z cresceu num mundo onde curtidas, comentários, interações e validações acontecem em tempo real. Mas, paradoxalmente, nunca foi tão carente de reconhecimento genuíno como agora. Eles não querem aplausos, querem ser vistos, querem ser percebidos de verdade, querem sentir que o que fazem tem valor para alguém além deles. O reconhecimento é uma das ferramentas mais rápidas e poderosas para aumentar a motivação, a confiança e o engajamento dessa geração. Porque quando você reconhece uma conquista de forma verdadeira, você está enviando uma mensagem emocional profunda. Eu vejo você. Eu percebo o que você fez. Eu valorizo sua contribuição. E essa mensagem, quando bem entregue, se transforma em autoestima profissional. A geração Z precisa disso, não por fragilidade, mas porque vive em um ambiente onde comparações são constantes, pressões são intensas e o medo de não ser suficiente é muito maior do que muitos líderes imaginam. A forma como você reconhece faz toda a diferença. Um elogio genérico não cria impacto.
Um elogio específico transforma comportamento. É completamente diferente dizer bom trabalho e dizer eu percebi como você organizou aquele processo e isso tornou o fluxo muito mais rápido para a equipe inteira. A especificidade faz com que eles identifiquem o que realmente funcionou, o que devem repetir e por que aquilo foi valioso. A especificidade cria clareza emocional, e a clareza emocional cria segurança interna. Por isso, líderes inteligentes são específicos, detalhados e conscientes ao reconhecer. Pense no que empresas como Google, LinkedIn, Salesforce e HubSpot fazem. Elas criam rituais de reconhecimento, não cerimônias artificiais, mas momentos genuínos onde líderes destacam contribuições reais. Em muitos desses ambientes, o reconhecimento acontece em reuniões rápidas, mensagens internas, quadros visuais ou menções públicas. Mas o que faz tudo isso funcionar não é a forma, e sim a intenção. E a intenção é sempre a mesma: valorizar pessoas de modo humano, presente e verdadeiro. Há um exemplo famoso dentro da cultura da Netflix. Um jovem analista de dados desenvolveu uma solução criativa que reduziu em 30% o tempo de análise de um dos processos internos. O gestor poderia simplesmente dizer muito bom e seguir em frente, mas fez algo maior. Reuniu a equipe, explicou o impacto da solução, contou como aquilo melhorou a tomada de decisão interna e reforçou o papel do analista naquele avanço. Esse jovem colaborador se tornou um dos mais engajados do time nos meses seguintes. Por quê? Porque reconhecimento não cria apenas motivação, cria identidade profissional. Ele deixou de ser apenas mais um funcionário e passou a se ver como alguém que gera impacto real. É assim que se formam talentos extraordinários. E é exatamente isso que a geração Z busca: um líder que enxerga suas forças, alguém que percebe o brilho mesmo nas pequenas atitudes. Eles precisam desse olhar, não porque querem bajulação, mas porque querem direção. Querem saber onde estão acertando, querem sentir que estão evoluindo, querem ter certeza de que não estão invisíveis. Quando o líder reconhece, ele devolve essa certeza. Mas aqui está um ponto que poucos líderes percebem. Reconhecimento não é apenas para grandes conquistas. Reconhecimento pequeno é ainda mais importante. A geração Z floresce quando alguém nota coisas como proatividade, melhoria contínua, esforço silencioso, mudança de comportamento, colaboração com o time, coragem em se posicionar, entrega consistente. Esses reconhecimentos menores constroem confiança emocional e criam uma base sólida para enfrentar desafios maiores. É como regar uma planta. Você não joga água apenas quando ela floresce. Você rega o tempo inteiro, mesmo quando nada está visível na superfície. Outro ponto crucial é que o reconhecimento deve ser oportuno. Não espere semanas para elogiar algo que aconteceu hoje. A geração Z vive num mundo acelerado. Para eles, reconhecimento tardio perde força emocional. Por isso, líderes que reconhecem rapidamente fortalecem vínculos com muito mais eficiência. Um simples "eu vi o que você fez hoje e isso melhorou o fluxo da equipe" pode mudar completamente o humor, a energia e a entrega da pessoa. Pequenas frases podem provocar grandes mudanças. Há ainda a importância do reconhecimento equilibrado, aquele que valoriza não apenas a entrega final, mas também o processo. A geração Z sabe que nem sempre o resultado é perfeito, mas quando o líder reconhece esforço, inteligência aplicada e evolução, ele reforça comportamentos positivos que levam a resultados cada vez melhores. Valorizar apenas o resultado cria medo, valorizar o processo cria coragem, e coragem é exatamente o que essa geração precisa para inovar. E existe também a dimensão emocional do reconhecimento. Essa geração tem um nível de sensibilidade muito alto, não no sentido de fragilidade, mas de percepção. Eles sentem vibrações, intenções, climas, expressões faciais, gestos. Eles sabem quando o elogio é sincero e quando é automático. Sabem quando vem do coração e quando vem da obrigação. Sabem quando o líder está presente e quando está apenas cumprindo um protocolo. Por isso, o reconhecimento precisa vir com presença emocional. Precisa ser verdadeiro, precisa ser humano, precisa ser sentido. Por fim, reconhecer conquistas da geração Z não significa criar uma cultura de bajulação, mas uma cultura de pertencimento. É muito mais sobre você faz parte disso do que sobre você está de parabéns. E pertencimento é um dos maiores motivadores emocionais dessa geração. Quando eles sentem que pertencem, entregam mais.
Quando sentem que são importantes, se dedicam mais. Quando sentem que são vistos, se transformam. Líderes que aprendem a reconhecer com consciência constroem equipes leais, confiantes e emocionalmente fortes, porque reconhecimento cria raízes internas profundas. Ele forma profissionais seguros, motivados e comprometidos. Ele inspira excelência. Ele molda comportamento. Ele transforma ambientes inteiros. E, acima de tudo, ele mostra que o líder não vê a equipe como engrenagens, mas como seres humanos com talentos extraordinários. E quando a geração Z se sente reconhecida de verdade, ela se torna imparável. Tópico 8. Invista no desenvolvimento contínuo. A geração Z prospera onde existe crescimento real. A geração Z é, provavelmente, a geração mais faminta por desenvolvimento da história. Eles não se contentam em fazer mais do mesmo, não aceitam ficar estagnados e não aceitam trabalhar em um lugar onde crescimento seja apenas um discurso vazio ou uma frase perdida no mural de cultura da empresa. Eles buscam evolução constante, e não é por ansiedade, é por consciência. Eles sabem que o mundo muda rápido, que as habilidades do presente não garantem o futuro e que a única forma de permanecer relevante é aprender continuamente. Eles não veem aprendizado como algo que se faz de vez em quando, mas como parte de quem são. Por isso, quando encontram líderes que investem em seu desenvolvimento, eles se tornam leais, dedicados, engajados e profundamente comprometidos com o time. Para essa geração, desenvolvimento não é apenas cursos e treinamentos obrigatórios. É sentir que estão crescendo como profissionais e como pessoas. É perceber que suas habilidades estão sendo lapidadas. É saber que há oportunidades reais de expandir suas capacidades. Desenvolvimento contínuo é, para a geração Z, a forma mais poderosa de respeito. Porque quando um líder investe no desenvolvimento do seu time, ele está dizendo: "Eu acredito no seu futuro." E essa frase, mesmo sem ser dita em voz alta, tem um impacto emocional gigantesco. Empresas como Google, Meta, Amazon, Salesforce e Nubank entendem profundamente esse movimento. Elas investem em programas de aprendizado contínuo, trilhas personalizadas, mentores internos, workshops, experiências práticas e rotinas de aprimoramento constante. É por isso que atraem tantos talentos jovens e mantêm um nível de engajamento tão alto. O segredo não é apenas a estrutura, mas a mentalidade. Elas não tratam desenvolvimento como benefício, tratam como estratégia. E líderes que replicam essa mentalidade dentro de suas equipes, mesmo em ambientes pequenos, constroem times excepcionalmente fortes. O que torna o desenvolvimento tão importante para a geração Z é a sensação de progresso. Eles precisam sentir que estão evoluindo. Isso estimula motivação, autoestima profissional, confiança e energia criativa. E isso exige que o líder enxergue o potencial antes que ele apareça. A geração Z precisa de líderes que não esperem resultados extraordinários para começar a investir. Eles florescem quando percebem que o líder já acredita, mesmo antes das provas visíveis. Esse tipo de visão é o que transforma jovens talentos em grandes profissionais. Um exemplo impressionante vem da Amazon Web Services. Lá, jovens recém-contratados têm acesso a desafios reais desde o primeiro mês. São incentivados a assumir responsabilidades progressivas, participar de projetos complexos e, principalmente, aprender com especialistas experientes. A cultura é simples. Você cresce quando é exposto ao crescimento. A geração Z prospera nesse ambiente porque não há infantilização, não há bloqueio de oportunidades, não há rigidez extremamente hierárquica, há espaço para aprender. E quando há espaço para aprender, há explosão de potencial. Mas o desenvolvimento contínuo não precisa necessariamente vir de treinamentos formais. Ele pode estar presente no dia a dia através de conversas significativas, feedbacks construtivos, explicações de processos, compartilhamento de experiências e exposição a novos desafios. Pequenas conversas com orientação clara podem ter impacto transformador. A geração Z absorve informações com velocidade e profundidade. E quando um líder está disposto a ensinar, orientar e explicar, ele se torna automaticamente uma referência. Tornar-se referência para essa geração é uma das maiores forças que um líder pode ter. Outro fator essencial é a personalização. A geração Z rejeita totalmente modelos padronizados de crescimento. Eles sabem que talentos são diferentes, ritmos são diferentes, interesses são diferentes. Um líder que realmente investe no desenvolvimento dessa geração precisa entender seus pontos fortes, suas aspirações, seus medos, seus talentos naturais e suas ambições.
Quando o líder ajuda a construir um plano personalizado de crescimento, a motivação aumenta exponencialmente, porque o jovem sente que não é apenas mais um no time, é alguém com identidade e trajetória próprias dentro da empresa. A cultura da Netflix ilustra isso perfeitamente. A empresa valoriza profissionais que desejam crescer, evoluir e assumir novos desafios. E ao perceber talentos emergentes, líderes oferecem cursos, treinamentos, mentorias e experiências práticas que estimulam o desenvolvimento contínuo. Mas o mais importante é que tudo isso acontece com base no diálogo. A geração Z precisa de líderes que conversem, que perguntem, que explorem junto quais caminhos fazem sentido. Não querem que o crescimento seja imposto, querem que seja construído em parceria. Desenvolvimento contínuo também significa permitir que eles assumam desafios progressivos. A geração Z não quer ficar presa eternamente em tarefas básicas, quer sentir avanço, quer participar de projetos maiores, quer enfrentar problemas reais, quer ser chamada para decisões importantes. Quando o líder percebe isso e oferece oportunidades crescentes, vê a equipe se transformar. Eles se tornam mais confiantes, mais curiosos, mais comprometidos. E, principalmente, se tornam mais fortes emocionalmente, porque crescimento gera autoconfiança. É importante destacar que investir em desenvolvimento não significa esperar perfeição. Significa apoiar jornada. A geração Z precisa de líderes que entendam que aprendizado envolve erros, que evolução não é linear, que amadurecimento requer paciência. Eles crescem rápido, mas também se frustram rápido quando sentem falta de orientação. E é exatamente aqui que a presença emocional do líder faz toda a diferença. Quando eles percebem que tem um líder que apoia, orienta e acredita, eles persistem nos desafios. Quando sentem que estão sozinhos, desistirão com facilidade. O líder que investe no desenvolvimento cria raízes emocionais que sustentam essa geração. Por fim, investir no desenvolvimento da geração Z não é apenas uma estratégia de liderança, é um ato de amor profissional. É olhar para alguém jovem e dizer, com suas atitudes, eu quero ver você ir mais longe do que eu fui. Essa mentalidade cria legados, cria culturas de excelência, cria equipes que brilham e cria profissionais que, no futuro, serão líderes extraordinários também. Porque um líder que acredita no desenvolvimento da sua equipe está, na verdade, construindo o futuro da empresa e o futuro das pessoas. E a geração Z, quando percebe que está crescendo, se torna imbatível. Tópico 9. Estabeleça limites claros. A geração Z precisa de liberdade, mas também de direção. Existe um equívoco gigantesco no mundo corporativo que prejudica profundamente a relação entre líderes e a geração Z. A crença de que eles não aceitam limites. Na verdade, a geração Z aceita limites. O que eles não aceitam é arbitrariedade. Eles rejeitam autoritarismo, mas valorizam direção. Eles rejeitam imposições sem sentido, mas apreciam orientações bem explicadas. Eles rejeitam regras rígidas demais, mas prosperam em ambientes organizados, consistentes e transparentes. A geração Z não precisa de controle excessivo, precisa de contornos claros. E quando um líder sabe estabelecer esses contornos sem sufocar, ele desbloqueia um nível de maturidade e responsabilidade impressionante. Limites claros não têm nada a ver com punição, tem a ver com expectativa. Quando expectativas são claras, o comportamento fica claro. Quando o comportamento é claro, o resultado aparece. A falta de clareza, por outro lado, cria ansiedade, e a geração Z é altamente sensível à ansiedade causada por ambiguidade. Eles não se sentem seguros quando não sabem o que é esperado, qual é o prazo, qual é a prioridade, qual é a margem de autonomia. Por isso, um dos maiores presentes que um líder pode dar a essa geração é clareza total. Clareza sobre metas, clareza sobre prazos, clareza sobre padrões, clareza sobre limites emocionais, clareza sobre o que é negociável e o que não é. Mas, para essa geração, limites não podem parecer muros, precisam parecer trilhos. Trilhos deixam claro o caminho, mas não impedem o movimento. Trilhos orientam sem confinar. Trilhos dão segurança sem aprisionar. Quando o líder explica os limites como trilhos, algo que guia, não algo que reprime, a geração Z responde com foco e maturidade. Eles crescem emocionalmente quando percebem que estrutura e liberdade podem coexistir, e que limites não diminuem autonomia, ampliam desempenho. Há um exemplo clássico vindo da cultura da Tesla, onde equipes jovens trabalham com prazos extremamente rigorosos, mas com grande liberdade criativa. Os limites são claros. Este é o resultado que precisamos. Este é o tempo que temos.
este é o impacto esperado. Mas o caminho até lá? Flexível, aberto, criativo. Esse modelo de liderança combina diretividade com autonomia, a fórmula perfeita para a geração Z. É por isso que tantos jovens engenheiros, designers e analistas prosperam ali. Eles sabem exatamente até onde podem ir e onde não podem ultrapassar. E dentro desse espaço, se sentem livres para inovar. A ausência de limites, por outro lado, cria frustração e insegurança. A geração Z não gosta de sentir que tudo depende dela interpretar sozinha. Eles não querem adivinhar o que o líder quer. Não querem tentar acertar no escuro. Não querem trabalhar sem parâmetros. A falta de limites destrói confiança porque abre margem para injustiça. Quando não há limites claros, cada decisão parece subjetiva, cada cobrança parece pessoal, cada feedback parece imprevisível. Líderes que não estabelecem limites geram equipes desorientadas, não equipes inovadoras. Por isso, estabelecer limites é também um ato de respeito. Respeito ao tempo, à energia, à saúde emocional e ao crescimento da equipe. A geração Z valoriza líderes que dizem com clareza o que está dentro e o que está fora do combinado. Líderes que definem prioridades claras, que organizam demandas com lógica, que estabelecem padrões de qualidade, que explicam o que é aceitável e o que não é. Não porque querem controlar, mas porque querem gerar justiça. E justiça, essa sim, é uma linguagem que a geração Z fala fluentemente. Limites claros também ajudam a construir accountability, um dos aspectos mais importantes para formar profissionais maduros. A geração Z não quer ser tratada como criança, quer responsabilidade real, quer assumir compromissos, quer sentir que é capaz, mas precisa que o líder seja claro sobre os compromissos assumidos. Sem limites, não existe accountability, existe caos. Com limites, existe crescimento. Quando o líder diz, esperamos isso de você, nesse prazo, com esse padrão, com essa autonomia, ele está construindo responsabilidade emocional e profissional. Outra dimensão importante é a dos limites emocionais. A geração Z tem uma consciência emocional muito maior do que gerações anteriores. Eles percebem quando o clima está pesado, quando o líder está descontando frustrações, quando existe falta de respeito velada. Eles percebem tudo. Por isso, líderes que estabelecem limites claros de convivência, comunicação e postura criam ambientes saudáveis para todos. E, ao contrário do que muitos acreditam, a geração Z não rejeita a firmeza, rejeita a agressividade. Eles respeitam profundamente líderes firmes, preparados, consistentes e emocionalmente equilibrados. Um exemplo inspirador vem da Apple. Durante o desenvolvimento de diversos produtos icônicos, como o iPhone e o iPad, líderes estabeleciam limites muito claros sobre prioridades, padrões e expectativas. Mas, ao mesmo tempo, havia espaço para ideias ousadas, protótipos malucos, experimentação e criatividade. Esse equilíbrio entre limite e liberdade foi o que gerou produtos transformadores. Muitos dos jovens designers que entraram na empresa durante esse período relatam que nunca se sentiram tão livres, justamente porque sabiam exatamente onde estavam os limites. Os limites também evitam sobrecarga. Paradoxalmente, quando não há limites, a geração Z tende a assumir responsabilidades demais, a se culpar demais, a se sobrecarregar. Eles querem provar que são capazes e acabam indo além do necessário, o que pode levar a burnout. Líderes que estabelecem limites claros de carga, disponibilidade e expectativa preservam a saúde emocional dessa geração. Eles precisam que alguém diga: você não precisa fazer tudo sozinho. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa ultrapassar seu limite. Isso é cuidado, isso é liderança, e isso é profundamente valorizado. Limites claros também impedem desigualdades internas. Eles evitam favoritismos, protegem a cultura e fortalecem o senso de justiça. A geração Z é extremamente sensível a qualquer sinal de parcialidade e, quando percebe favoritismo, perde motivação. Por isso, limites ajudam o líder a se manter justo. O que vale para um, vale para todos. O que é esperado de um, é esperado de todos. A previsibilidade cria segurança. E segurança cria compromisso. No fim das contas, estabelecer limites claros não reduz liberdade, amplifica, não diminui criatividade, fortalece, não bloqueia a inovação, direciona. A geração Z prospera em ambientes onde sabe exatamente onde pode pisar e onde deve ter cuidado, onde sabe o que está combinado e o que não está em discussão, onde entende a lógica emocional e prática do trabalho, onde sente firmeza, não opressão.
Porque liderar a geração Z não é soltar demais, nem segurar demais. É acertar a tensão certa entre liberdade e estrutura. E quando essa tensão é bem calibrada, essa geração se torna uma força criativa imparável, madura, consciente, corajosa e profundamente comprometida. Tópico 10. Promova colaboração genuína. A geração Z não prospera sozinha, prospera em equipe. Se existe uma característica profundamente marcante da geração Z, é a forma como ela se conecta com outras pessoas. Ao contrário do estereótipo de que seriam individualistas ou desinteressados, a verdade é que essa geração foi moldada por comunidades digitais, projetos colaborativos, experiências compartilhadas e criação coletiva. Eles não prosperam isolados, prosperam quando sentem que fazem parte de algo maior, quando percebem que suas ideias contribuem para um grupo, quando enxergam que estão inseridos em uma rede de pessoas que constroem juntas. A geração Z entende, talvez melhor do que qualquer geração anterior, que o mundo é interdependente. E por isso, a colaboração não é apenas uma preferência, é uma necessidade emocional e profissional. Mas, para essa colaboração florescer, o líder precisa criar um ambiente onde as pessoas possam verdadeiramente se conectar. Não basta colocar pessoas juntas em uma sala ou em uma reunião. É preciso criar espaço psicológico, emocional e criativo para que elas interajam com autenticidade. A geração Z não entra em conversas estruturadas demais, reuniões burocráticas demais ou interações artificiais demais. Eles se conectam com diálogos reais. Eles se conectam com líderes que permitem que vozes diferentes sejam ouvidas. Eles se conectam com espaços onde ideias fluem naturalmente, sem medo de julgamento ou hierarquias rígidas. A colaboração genuína nasce quando o líder cria pontes, não muros. Quando orienta a equipe a compartilhar conhecimentos, dividir aprendizados, trocar perspectivas. E essa troca é extremamente poderosa para a geração Z, que se sente motivada quando percebe que seu conhecimento tem valor para os outros. É por isso que eles se engajam tanto em formatos colaborativos, como dinâmicas de brainstorming, reuniões de cocriação, grupos de solução de problemas e projetos multidisciplinares. Para eles, a inteligência coletiva é muito mais valiosa do que qualquer brilho individual. Um exemplo extraordinário vem da cultura do Spotify. Lá, a estrutura de trabalho é baseada em squads, equipes pequenas, autogerenciáveis, multidisciplinares, onde a colaboração é a raiz de tudo. Jovens profissionais da geração Z prosperam nesse modelo porque sentem que estão realmente construindo algo em parceria e não apenas executando tarefas isoladas. O time se apoia, compartilha responsabilidades, toma decisões em conjunto. A sensação de pertencimento cresce, a motivação aumenta, o comprometimento se multiplica e os resultados aparecem de forma natural, orgânica, consistente. Tudo porque a colaboração não é um discurso, é um sistema. Dentro das empresas tradicionais, a geração Z frequentemente sofre porque muitas estruturas ainda são competitivas demais, hierárquicas demais, isoladas demais. Eles não entendem por que departamentos disputam entre si, por que informações são escondidas, por que processos são fragmentados, por que colaboradores são incentivados a competir em vez de cooperar. Para essa geração, isso não faz sentido. Eles cresceram em um mundo onde conhecimento é compartilhado instantaneamente, onde tudo está interligado, onde colaboração é o caminho mais rápido para a evolução. Líderes que não entendem essa lógica acabam bloqueando o potencial dessa geração. Mas líderes que abraçam essa lógica constroem equipes brilhantes. A colaboração também exige humildade por parte do líder. Humildade para ouvir, para aprender com os mais jovens, para reconhecer que boas ideias não vêm apenas dos mais experientes. A geração Z admira líderes que dizem frases como: "O que você acha? Sua perspectiva é importante. Me ajude a entender isso. Quero ouvir a sua visão." Quando o líder demonstra que não tem todas as respostas, ele não perde autoridade. Ele ganha respeito. Porque para essa geração, colaboração não acontece quando o líder fala, mas quando ele escuta. Uma história fascinante vem do Google. Durante o desenvolvimento do Gmail, diversas melhorias na interface e na experiência do usuário vieram de jovens profissionais recém-contratados. Eles entravam em conversas técnicas com engenheiros veteranos, compartilhavam insights, apontavam problemas que apenas pessoas que cresceram na era digital conseguiam enxergar. E esses insights mudaram completamente a estratégia de produto. O líder do projeto sempre dizia: "Se eu fosse o único responsável por ter boas ideias, este produto não teria chegado tão longe." Essa frase representa perfeitamente o que a geração Z espera de um líder.
Alguém que entende que inteligência é coletiva, não individual. Outro ponto essencial é que colaboração não é apenas dividir tarefas, é dividir responsabilidade. A geração Z quer se sentir responsável pelo todo, quer compreender o impacto do grupo, quer participar das decisões, quer saber que sua opinião contribui de verdade. Quando o líder cria espaços onde a equipe decide junta, avalia opções juntas, discute prioridades juntas, estabelece objetivos juntas, o nível de comprometimento dispara. Eles sentem que estão construindo algo em coautoria, e essa é uma das experiências mais poderosas para essa geração. Colaboração também significa empatia. Significa saber que o colega tem dificuldades, que o outro está sobrecarregado, que alguém está aprendendo, que todos têm ritmos diferentes. A geração Z é extremamente sensível ao clima emocional da equipe. Eles percebem quando alguém está sofrendo, quando há tensão, quando há injustiça. E quando o líder incentiva a equipe a se apoiar, a trocar, a ajudar, a acolher, cria um ambiente de segurança psicológica que eleva o desempenho de todos. Times colaborativos são mais fortes porque ninguém está sozinho. E essa é uma das necessidades emocionais mais profundas da geração Z. Não estar sozinho nos desafios. Por fim, promover colaboração genuína é criar uma cultura de nós e não de eu. A geração Z não se motiva por individualismos. Eles querem pertencimento, compartilhamento, conexão e sentido. Querem se sentir parte de algo vivo. E quando o líder constrói um ambiente colaborativo, ele não está apenas melhorando a produtividade, está transformando vidas. Porque colaboração cria vínculos. Vínculos criam confiança. Confiança cria coragem. E coragem cria resultados extraordinários. A geração Z não prospera sozinha. Ela prospera em equipe. E liderar essa geração com colaboração genuína é abrir a porta para um futuro corporativo mais humano, mais inovador, mais inteligente e profundamente mais próspero. No fim de tudo, liderar a geração Z não é sobre técnicas, é sobre consciência. Não é sobre controlar, é sobre conectar. Não é sobre impor, é sobre inspirar. Esta geração traz energia, criatividade, visão digital, sensibilidade humana e coragem para quebrar padrões. Quando você aprende os truques certos, confiança radical, autonomia real, comunicação inteligente, reconhecimento verdadeiro, desenvolvimento contínuo, propósito, limites claros, colaboração, você descobre que liderar a geração Z não é difícil, é libertador. Eles não vieram para enfraquecer o mundo corporativo, vieram para renová-lo. E líderes que entendem isso se tornam parte da mudança, não da resistência. Você não está apenas aprendendo a liderar jovens, está aprendendo a liderar o futuro. Se este conteúdo tocou você, se abriu sua mente ou se fez você enxergar a liderança de um jeito novo, então clique em curtir, compartilhe este vídeo com outros líderes e gestores e se inscreva no canal para receber conteúdos semanais que transformam sua carreira, sua equipe e a sua visão sobre o futuro das empresas. Deixe seu comentário dizendo qual truque você vai aplicar primeiro. Eu leio todos e respondo com muito carinho. Vamos juntos construir um ambiente corporativo mais humano, mais inteligente e mais próspero.